A Petrobras anunciou a renúncia de seu presidente, José Mauro Coelho, nesta manhã, quando se esperava o anúncio da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a empresa. Há quase um mês, o Ministério de Minas e Energia já havia nomeado um novo presidente para a estatal, Caio Mário Paz de Andrade, mas o Conselho de Administração da empresa vinha se recusando a fazer a análise da indicação. A recusa do Conselho de promover a troca dos presidentes foi alvo de comentários do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que o Conselho estava boicotando o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que anunciou que terá como prioridade a privatização da estatal. O presidente afirmou também que a diretoria da Petrobras estava traindo o povo brasileiro e propôs a instalação de uma CPI. Bolsonaro havia dito: é uma traição para com o povo brasileiro. O presidente da Petrobras, os diretores e seu conselho traíram o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender, uma coisa estúpida. O presidente lembrou que, enquanto petroleiras do mundo inteiro diminuíram seus lucros para ajudar as populações em um contexto de guerra, a Petrobras lucrou 44 bilhões de reais apenas no primeiro trimestre deste ano. O presidente afirmou que a empresa tem obrigação de considerar sua função social, mas o atual comando da empresa se preocupa apenas com o lucro. Bolsonaro relatou: conversei há pouco com Arthur Lira. A ideia é propor uma CPI para investigar a Petrobras, os seus diretores e também os conselhos administrativo e fiscal. O presidente disse: nós queremos saber se tem algo errado nessa conduta deles, porque é inconcebível se conceder um reajuste com o combustível lá em cima e com os lucros exorbitantes que a Petrobras está tendo. No fim de semana, após a empresa anunciar um novo aumento no preço dos combustíveis, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a exigir a renúncia do presidente da Petrobras. Lira disse: a República Federativa da Petrobras, um país independente e em declarado estado de guerra em relação ao Brasil e ao povo brasileiro, parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento nos combustíveis. Enquanto tentamos aliviar o drama dos mais vulneráveis nessa crise mundial sem precedentes, a estatal brasileira, que possui função social, age como amiga dos lucros bilionários e inimiga do Brasil. Na segunda-feira, estarei convocando uma reunião de líderes para discutir a política de preços da Petrobras. Política da Petrobras que pertence ao Brasil e não à diretoria da Petrobras. O presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente, não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa, o Brasil, e pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país. Ele só representa a si mesmo e o que faz deixará um legado de destruição para a empresa, para o país e para o povo. Saia, pois sua gestão é um ato de terror corporativo. O presidente da Câmara acrescentou: não queremos confronto, não queremos intervenção. Queremos apenas respeito da Petrobras ao povo brasileiro. Se a Petrobras decidir enfrentar o Brasil, ela que se prepare. O Brasil vai enfrentar a Petrobras. E não é uma ameaça, é um encontro com a verdade. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares, influenciadores e partido censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 11 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, também a audiência que nos prestigia aqui nas galerias do plenário da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, tempos muito difíceis vivemos no Brasil, em que confirma-se, por meio de uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a cassação de um parlamentar. A cassação de um parlamentar por supostamente, deputado Paulo Eduardo Martins, disseminar fake news, por supostamente atacar a democracia. São dois conceitos absolutamente vagos e que, ainda que coubessem nessa decisão em relação àquele parlamentar, ou seja, disseminação, fake news ou ataque à democracia, é importante lembrar que tudo o que ele divulgou nas suas redes aconteceu nos últimos minutos antes do fechamento das urnas, tendo sido ele o parlamentar estadual mais votado no seu estado. Ou seja, sequer houve tempo para que quaisquer tipo de manifestações suas, fossem verdadeiras ou falsas, redundassem em votos suficientes para que se sagrasse vitorioso nas urnas. É um absurdo, senhor presidente, que estamos vivendo hoje, porque parece que o TSE e agora o STF estão querendo converter-se em ministérios da verdade. Algo que foi lido lá em George Orwell, lá atrás, na primeira metade do século passado, está agora sendo colocado em prática aqui no Brasil, e isso é muito triste, isso é muito sério. Um parlamentar cassado por supostamente disseminar fake news e por atacar a democracia. Senhor presidente, eu sou cientista político, aliás, falo aqui como quem estudou muito nessa área. Sequer os cientistas políticos concordam com todas as condições que fazem com que uma democracia seja de fato uma democracia. Aliás, índices internacionais também divergem sobre quais países são democracias e quais não são. Agora, quem não diverge, quem não hesita em se autoproclamar democrático é quem é ditador. Não à toa, a China, uma ditadura comunista, se diz uma república democrática e popular. Não à toa, Maduro diz que foi eleito democraticamente. Cuba, partido único. Quem discorda, paredão. Gostam de dizer que também é uma democracia. Muito grave o que estamos vendo. E é bom dizer que houve 2 exceções, 2 votos de senhores ministros do Supremo Tribunal Federal contra esta cassação. Mas é muito triste, senhor presidente, ver uma maioria se formando não apenas para cassar um parlamentar, mas mais do que isso, para estabelecer uma jurisprudência para tentar amordaçar outros parlamentares, para ameaçar outros parlamentares de eventual cassação se ousarem, por exemplo, fazerem o seu papel de fiscal da lei e do próprio sistema eleitoral, pois é isso que nós somos. Apenas para concluir,
É isso que nós somos. Se um eleitor me encaminhar uma dúvida sobre o processo eleitoral, sobre urnas eletrônicas ou voto em papel, o que seja, me parece que o recado é: não se pode questionar. Isso é um absurdo, presidente. Governos servem para ser questionados, por isso devem ser inclusive limitados, porque os governos que devem servir às pessoas e não as pessoas aos governos. Ok, deputado.